Se você trabalha com lançamentos digitais, provavelmente você já sabe que existem diversos pontos que você precisa gerenciar ao longo de lançamento. Não só as atividades em si, mas as coisas mais estratégicas, como vídeo de vendas, páginas de vendas, depoimentos dos alunos, avatar. Então, tudo isso você precisa também gerenciar através de algum tipo de aplicativo. E talvez hoje você utilize o Google Docs, calendário, agenda, planilhas, Trello, algum tipo de ferramenta que te auxilie a ter todas as informações que são importantes na tomada de decisão de lançamento. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como eu faço a gestão de todos esses pontos dentro de um só aplicativo, que é o Notion. Se você não conhece o Notion, ele é um aplicativo gratuito que te permite fazer literalmente 1 milhão de coisas diferentes, inclusive gerenciar o lançamento do começo ao fim, que é o tema desse vídeo. E hoje eu vou te mostrar 13 pontos que na minha visão são fundamentais e como eu gerencio esses 13 pontos através do Notion. Então vamos aqui para minha tela, eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa ver isso aqui na prática. A gente tem aqui dentro os elementos do negócio que são a parte mais estratégica realmente, como se fosse um plano de ação para o seu lançamento digital. Começando então com o nicho, eu vou compartilhar informações aqui que são de um cliente real. Então algumas informações eu realmente ocultei, mas por questão de sigilo. Vamos entrar aqui dentro do nicho. Então começando aqui pelo nicho, claro, esse é um dos pontos mais básicos, mas também mais fundamentais de um lançamento. E é o primeiro ponto que a gente tem aqui dentro desse template. O nicho é justamente a área onde você vai atuar, ou a área onde seu expert atua, e você também pode dividir isso em subnichos para que você seja ainda mais específico e com isso você consiga ter uma comunicação mais direta com aquele que é o seu cliente. Eu gosto de colocar, você está vendo aqui, eu gosto de sempre colocar perguntas de avaliação no final, então sempre que a gente faz alguma decisão, seja a respeito de nicho, seja a respeito de avatar, qualquer decisão, ter perguntas de avaliação que fazem com que seja mais fácil com que você entenda se aquilo que você fez realmente está de acordo com o que você precisava fazer ou não necessariamente. Então, ao invés de simplesmente escrever qual é o nicho, escrever qual é o seu subnicho, eu gosto de fazer essas perguntas de avaliação para que a gente entenda se a qualidade disso também está de acordo com o que a gente precisa. Exemplo, o expert tem resultados próprios? Isso é importante saber. Você vai atuar no nicho ou no subnicho que o expert tem resultados próprios? Existem clientes com resultados, então às vezes não só o expert, mas ele já tem clientes que atingiram resultado dentro desse subnicho? Ou existem pessoas que estão pedindo o produto ou o serviço dentro desse subnicho? Eu não vou entrar muito aqui no aspecto do marketing digital porque não é a minha ideia. A minha ideia é mostrar o sistema, como é que ele funciona por dentro, mas eu sempre recomendo ter perguntas de avaliação para que a gente foque na qualidade e não só em simplesmente fazer aquilo que precisa ser feito. O segundo ponto é o avatar. O avatar nada mais é do que a personificação do seu cliente ideal. E aqui alguns pontos, é claro, são muito importantes, como idade, sexo, classe social. E eu listo aqui nesse template 10 dores ou problemas ou desejos, né? Tanto os 10 dores quanto os 10 desejos que o avatar tem. Ou seja, quais são os problemas que ele tem enfrentado, que ele busca ajuda, quais são os objetivos que ele deseja através, por exemplo, do seu produto. E aqui eu listei muito mais do que 10 nesse nicho, nesse expert que a gente está atuando, mas a ideia aqui é que você liste pelo menos 10 de cada. O terceiro ponto é a Roma. Claro, esse é um termo do Érico Rocha, então vou dar os créditos aqui. Inclusive vou colocar na descrição aqui todas as referências das pessoas do marketing digital que eu utilizei para criar esse template. E Roma nada mais é do que a transformação que você vai prometer para o seu avatar. Então, no caso, a Roma deve ser um destino simples e atrativo. E aqui também a gente tem algumas perguntas de avaliação. A gente faz um brainstorming das Romas candidatas, a gente define qual vai ser a Roma e a gente faz perguntas de avaliação também para avaliar se essa Roma que a gente definiu realmente ela é de acordo com o que a gente precisa, se ela tem todas as qualidades que a gente precisa numa Roma bem feita. E aí no quarto ponto, entrando aqui dentro de método e produto, nada mais é do que estruturação do seu curso digital, do seu e-book, do seu produto, para que você consiga fazer com que o seu avatar chegue na sua Roma. Então a gente viu no ponto 2 e 3 o avatar e a Roma, e agora a gente vai unir esses dois através do método do seu produto. Então, aqui você vai dividir a sua jornada em várias etapas, também é um método que o Érico Rocha fala bastante, e aí você vai formalizar o seu método. Você pode, eu gosto de colocar aqui dentro do Notion esse toggle, né? Então você clica aqui, ele abre mais informações a respeito de cada um desses tópicos, e você pode fazer isso infinitamente, e cada um dos tópicos você pode abrir mais e mais informações para que você detalhe o máximo possível o seu método. E aí, claro, as perguntas de avaliação estão aqui
na direita, quão claro é o seu método, quão replicável ele é, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos e qual é o mecanismo único do Expert. Aqui a gente tem o benchmarking, listando pelo menos 10 concorrentes diretos ou indiretos, com o nome, o Instagram, YouTube e outras informações que sejam importantes. E esse aqui foi o nosso primeiro esboço para esse projeto. E aí, uma vez que você tem o seu produto, você vai aqui criar a sua oferta. A sua oferta é um pouco mais tangível, então você vai mostrar o que você vai entregar, como você vai entregar, se as aulas são ao vivo, se elas são gravadas, se elas vão ser um workshop, quando você vai entregar, os bônus, os preços e os tipos de garantia, incluindo as garantias incondicionais. Lembrando que no Brasil a gente tem 7 dias que é por lei, então por lei você tem que dar 7 dias de garantia incondicional para o seu cliente, mas é normal que muitos infoprodutores também coloquem garantias condicionais de acordo com o prazo, uma condição de resultado, por exemplo. Então você pode listar tudo isso aqui para que esteja bem claro para toda a sua equipe quais são os tipos de garantia que você oferece. E aqui a gente entra em principais objeções. É super importante documentar essas objeções e, claro, prestar atenção sempre que você vê uma nova objeção surgindo ou algo que de fato quebre uma objeção que você já ouviu a respeito do seu produto ou produto do seu expert. Então aqui a gente lista as objeções universais e como é que a gente vai resolver e objeções específicas. Sempre que você criar ou ouvir uma nova objeção, você pode vir simplesmente aqui nesse template, criar uma nova objeção e aí você coloca qual foi a objeção, qual é a resolução de vocês e vai fazendo isso para cada nova objeção que surgir. E, como sempre, perguntas de avaliação aqui na direita para saber que a gente realmente está no caminho correto. No 7º ponto, a gente tem aqui a jornada do herói. Esse é um template que eu trouxe a partir de um livro que eu li, que é o Building a Story Brand. E a partir disso, ele tem 7 pontos que você vai colocar para que você tenha uma jornada do herói bem clara para o seu cliente. O herói, no caso, é o seu cliente. E é importante definir aqui o que o seu cliente quer, qual é o problema que ele enfrenta, como é que você pode ser um guia para ajudar ele nesse problema, qual é o plano que você tem para esse cliente, qual é a chamada para ação, o que ele precisa fazer para ele mudar, ele precisa se inscrever no seu curso, ele precisa baixar o seu e-book, o que acontece caso ele não tome uma atitude, mostrando o que vai acontecer caso ele não se inscreva no seu curso, caso ele não faça parte da sua turma, e o que acontece caso ele aceite a sua chamada para ação e ele comece a fazer parte do seu curso, por exemplo. Como é que a vida dele pode ser diferente, o que vai acontecer de positivo na vida dele. Então, essa é a documentação da jornada do herói nesse passo. Aqui no 8º ponto a gente tem todos os depoimentos que a gente coletou em forma de vídeo. Então a gente tem o nome das pessoas, qual foi a turma, qual é a cidade, qual é o estado, porque isso pode ser uma informação relevante na hora da gente quebrar objeções, por exemplo. E aqui a gente tem as tags. Dentro das tags eu organizo ela por tipo de objeção que foi quebrada ou algum tema importante que foi trazido em cada um desses depoimentos. Então, nesse primeiro depoimento, por exemplo, a gente está falando aqui de como o curso ajudou a trazer a renda principal, como aumentou a venda, e é um depoimento que me ajuda a quebrar a objeção de falta de tempo. Muito provavelmente porque essa pessoa, esse aluno, mencionou durante o depoimento que também tinha objeção de falta de tempo, mas que isso não foi um impeditivo para fazer o curso e para atingir os resultados. Aqui a gente tem o link que leva ao depoimento na íntegra, aqui o link que leva simplesmente o corte, o nugget do depoimento, qual foi a turma e quando foi criado esse depoimento. Você pode também mudar, porque como isso aqui é uma tabela, no Notion você consegue mudar ele e colocar ele separado por categoria. Então, se eu preciso, por exemplo, eu quero encontrar um depoimento aqui de alguém que fez vendas internacionais, eu vou clicar aqui e vou achar um depoimento que fala justamente sobre isso. Ou, se eu quero alguém que me ajude a quebrar uma objeção de falta de tempo, eu vou encontrar esse depoimento aqui. Se eu quiser quebrar uma objeção de timidez, por exemplo, eu vou encontrar depoimentos que mencionaram a objeção de timidez, também pessoas que tinham timidez e que para elas parecia ser um impeditivo, mas que na realidade não foram. E a gente pode usar cada um desses tópicos no momento correto para que a gente possa quebrar objeções corretas também. E aqui você também pode ver, por último, em formato lista, que é um formato mais enxuto, também pode te ajudar a entender como cada depoimento pode ser utilizado em cada momento. Então, partindo aqui para a segunda parte desse template, a gente tem aqui anúncios, vídeos de vendas, páginas de vendas e reuniões de equipe, que são coisas que a gente normalmente muda com mais frequência. Uma vez que esses elementos do negócio são assuntos mais estratégicos, a gente vai mexer nisso ou revisar de tempos em tempos, talvez de 3 em 3 meses, talvez de 6 em 6 meses, mas aqui são realmente tarefas da equipe que a gente tem que fazer a gente normalmente faz muito mais regularmente do que os elementos do negócio. Então aqui nos anúncios, já dando os créditos também que são devidos,
ao Leandro Ladeira, porque essa planilha, essa tabela na realidade, foi inspirada no Venda Todo Santo Dia, na mandala de anúncios do Ladeirinha. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui você cria a sua bigadia, você vai criar, se você quiser criar um novo anúncio, por exemplo, você clica em novo, você vai colocar aqui a sua bigadia, o nome do seu anúncio. Qual é o objetivo? Seu anúncio de descoberta, seu anúncio de relacionamento, seu anúncio de conversão ou de remarketing. Vamos colocar aqui que é um anúncio de relacionamento. Qual é o formato? Se ele vai para o YouTube, se ele vai ser uma imagem no YouTube, se ele vai ser Reels, Stories, Feed, um vídeo no Stories, um vídeo no Feed ou um carrossel. Daqui a gente vai colocar, por exemplo, um vídeo no YouTube. Se esse anúncio ele está voltado para um momento de prontidão, de urgência oculta, de oportunidade. Se você não sabe cada um desses momentos aqui, como eu falei, eu vou deixar o link aqui na descrição, levando para o Leandro Ladeira, que ele é a pessoa que explica muito bem sobre esses pontos. Vamos colocar aqui um anúncio de urgência oculta. Qual foi a performance desse anúncio até agora? Então, se a gente já colocou ele para rodar, como é que tem sido a performance? Se tem sido mais ou menos, boa ou ruim? Vou colocar como boa, né? Não vou colocar como ruim, não. Qual é o público? Então, se você já tiver o seu público segmentado, você pode escrever aqui para o seu gestor de tráfego ou você mesmo escrever qual é o público que vai ser utilizado. Se ele é um anúncio que ainda está em formato de ideia, ainda está, já foi escrito, se ele já foi gravado, se ele já foi editado, se ele foi publicado, e se de repente ele foi pausado, muito provavelmente porque não teve o resultado que você esperou. Vamos colocar como publicado. E o tipo, se é um anúncio de reflexão, comparação, de explicação, apelo emocional, enfim, vários outros tipos que você pode criar. Vamos colocar que esse foi um visual. E aí você vai colocar aqui clicar no template de novo anúncio, escrever o roteiro, e você pode também anexar aqui no Notion, você pode anexar o próprio vídeo ou a foto, enfim, qualquer que seja o arquivo, você anexa aqui nesse anúncio. E aí você vai ter, a partir do momento que você for criando novos anúncios, você vai vendo aqui como funciona a sua planilha, a sua tabela vai ser cada vez maior. E aqui você pode também segmentar os anúncios por estado. Então, os anúncios que estão em formato de ideia, os que já foram escritos, os que já foram gravados, os que foram editados, os que foram publicados e os que foram pausados, você tem aí uma sequência temporal dos seus anúncios. Chegamos aqui no vídeo de vendas. Então, o vídeo de vendas a gente tem aqui, na criação do script, uma estrutura realmente feita já para que facilite a sua vida na hora que você estiver escrevendo o script de vídeo de vendas, qual a missão do vídeo, quais são as provas, quais são os resultados imediatos que você pode propor com o vídeo, como surgiu o método, como o método funciona e por que ele funciona. Então aqui a gente escreve e detalha todo o passo a passo do vídeo de vendas para que ele seja gravado e que todo mundo esteja ciente do que vai acontecer, para que a gente possa revisar esse arquivo também com toda a equipe. E aqui, como sempre, perguntas de avaliação. Será que a nossa promessa ficou clara? Será que ficou claro para quem é e para quem não é o curso? A gente tem prova suficiente, tem história, tem conteúdo, tem uma explicação do método, a gente mostra como é o jeito certo e como é o jeito errado, a oferta tá legal, a gente tem um CTA também adequado. Tudo isso vai estar aqui na perguntas de avaliação. Página de vendas. Eu particularmente gosto de escrever toda a página de vendas antes aqui no Notion, antes de realmente criar ela no WordPress, criar ela em qualquer ferramenta que você utilize para criar a sua página de vendas, porque eu acredito que fica muito mais claro você observar toda a página de vendas antes de colocar ela numa plataforma. Quando eu começava a fazer direto no WordPress, por exemplo, era muito fácil de eu me perder e de repente eu perdi o fio da meada e estava escrevendo sobre uma outra coisa ou estava escrevendo algo que não fazia conexão com o assunto anterior. Então aqui eu consigo, pelo menos para mim, desenvolver muito melhor a ideia de um começo ao fim. E a gente tem exatamente todas as páginas aqui, com prints, com provas, com prova social, com depoimentos, tudo aqui, inclusive as dúvidas, tudo aqui embaixo. E depois simplesmente isso vai ser transferido de maneira muito mais bonita do que está aqui para o WordPress, que é a ferramenta que a gente utiliza para criar a página. E aqui na direita, como sempre, nossas perguntas de avaliação. Como a página de vendas é uma das coisas mais importantes, porque é uma página de vendas que tem uma conversão de 1% maior, pode te trazer, pode simplesmente dobrar o seu faturamento. Se você tem uma página que sai de 1% para 2% de conversão, você dobra o seu faturamento. Então aqui a gente está falando de uma coisa, ou de uma área que é super importante, e por isso as perguntas de avaliação elas são muito mais extensas, porque a gente quer ter certeza que a página de vendas está tendo a conversão que a gente precisa para o nosso produto. Quase no fim aqui a gente tem reuniões de equipe, onde a gente coloca cada reunião que a gente faz, a gente cria uma nova reunião. Então a gente pode colocar reunião dia 7 de julho, por exemplo. Aqui quais são os participantes, e aqui tem um template de reunião semanal.
que a gente fez na semana passada, quais são os objetivos dessa semana, potenciais problemas e próximas ações. E é claro que você pode mudar esse template, criar um novo template para você se você acredita que os temas da sua reunião são diferentes. Você pode inclusive criar diversos tipos de templates para diferentes tipos de reunião. E por fim, a gente tem aqui os próprios lançamentos. Então, o último lançamento que a gente fez, está aqui, a gente tem o nome do evento, quais são as ações, as atividades, o debriefing, obviamente, ao final do lançamento, as datas importantes, os bônus, as pesquisas, quais são as nossas metas de tráfego, qual é a nossa narrativa que a gente vai utilizar nesse lançamento, quais são os links mais importantes, então todos os links ficam aqui dentro, e as atividades em formato de timeline, em formato de calendário e também dentro aqui de atividades. Eu não vou entrar muito nessa parte aqui, apesar dela ser muito importante, porque eu já tenho um vídeo mostrando só essa parte aqui de lançamento, é um vídeo mais detalhado, eu vou deixar a descrição dele aqui também. Então você pode assistir esse 13º ponto num outro vídeo que vai estar detalhando especificamente essa parte de atividades. O template desse lançamento completo vai estar aqui na descrição do vídeo e coloque aqui nos comentários se tem algo que você sentiu falta nesse template, se tem algo que você utiliza no seu lançamento e que de repente não está aqui. Eu vou gostar de saber se tem algo que você faz dentro do seu lançamento e que eu não utilizo. Vai ser bom para mim também, vai ser bom para quem estiver acompanhando os comentários. Te vejo no próximo vídeo e um abraço.